Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Na Coreia do Sul, negociadores da poluição plástica pedem mais tempo para chegar a um acordo. Um relatório publicado nesta segunda-feira alerta para o perigo das secas que podem causar prejuízos e destruir ecossistemas. O ciclone Fengal deixa 20 mortos no Sri Lanka e na Índia. A França investiga um acidente de ônibus espanhol com cerca de 40 colombianos a bordo. O Botafogo vence o Atlético Mineiro em Buenos Aires e conquista a Copa da Libertadores. E a comemoração com milhares de torcedores do Rio de Janeiro. O Jornal Mundial começa agora. Um relatório publicado nesta segunda-feira alerta para o perigo das secas que podem causar bilhões em prejuízos e destruir ecossistemas em longo prazo. Pesquisadores alertaram em um relatório global apresentado nesta segunda-feira que as secas recordes estão se tornando uma nova normalidade para bilhões de pessoas, mas poucos países estão levando a sério esta ameaça. O lançamento do Atlas Mundial das Secas coincide com a reunião de governos na Arábia Saudita para a COP16 sobre a degradação da terra e a desertificação. O fenômeno é agravado pela mudança climática causada pelo ser humano e os períodos secos mais longos contribuem para o esgotamento dos solos férteis, que pouco a pouco se tornam áridos. O ano de 2024, quase certamente o mais quente já registrado, foi marcado por secas destrutivas do Equador ao Marrocos e da Namíbia ao Mediterrâneo. As secas são menos visíveis e atraem menos atenção do que eventos repentinos, como enchentes e terremotos, mas não devem ser subestimadas. Até 2050, 3 em cada 4 pessoas no mundo vão ser afetadas de alguma forma pelas secas, de acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e o Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia, que copatrocinou o estudo. As negociações para alcançar um tratado global contra a poluição plástica, realizadas em Busan, na Coreia do Sul, terminaram no domingo sem acordo. Os negociadores contra a poluição plástica pedem mais tempo para chegar a um acordo. Após 2 anos de conversas, mais de 170 países se reuniram em Busan para a 5ª e, a princípio, última reunião do Comitê de Negociação Intergovernamental para desenvolver um instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre a poluição plástica, incluindo no ambiente marinho. While it is encouraging that Embora seja encorajador que partes do texto tenham sido acordadas, devemos também reconhecer que várias questões críticas ainda nos impedem de chegar a um acordo global. Estas questões não resolvidas continuam espinhosas e levarão mais tempo para serem resolvidas de forma eficaz. Um grupo de cerca de 60 países a favor de um tratado forte é contra o ciclo de vida do plástico como um todo, ou seja, desde a produção de polímeros, a base de produtos petrolíferos, até a gestão de resíduos plásticos. Essa coligação foi combatida por um pequeno grupo de países produtores de petróleo, liderados pela Rússia, Arábia Saudita e Irã, que consideram que o futuro tratado deverá corresponder apenas à gestão e reciclagem de resíduos. Se não houver progresso em um tratado, a poluição plástica poderá triplicar até 2060 em todo o mundo, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo cálculos da entidade, nessa altura atingiria 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, contra 460 milhões de toneladas em 2019. Na cidade de Camusim, no litoral do Ceará, a polícia registrou um homicídio com arma de fogo durante a tarde desse domingo. A vítima foi identificada como Johnny Wendley de Oliveira, de 27 anos. Uma dupla que trafegava em uma moto
invadiu a residência localizada na rua Joaquim Távora, no bairro Brasília, próximo ao Lions Club, e executou a vítima a tiros de revólver calibre 38. Segundo a polícia, a vítima já tinha várias passagens, incluindo o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A casa que foi invadida pertence ao ex-detento, conhecido como Biel Pantera, há tempos não visto mais na cidade. Normalmente, a casa é frequentada por usuários de drogas e ex-detentos. A dupla que executou o homem fugiu pelos fundos da casa e conseguiram escapar. Na noite de sábado, por volta das 8 horas, um acidente de trânsito chamou a atenção de moradores e por pouco não terminou em tragédia na cidade de Barroquinha, também no Ceará. Um veículo perdeu o controle e colidiu violentamente com a residência de um senhor com o nome de Raimundo Alves, causando danos significativos à estrutura da casa. Policiais do Policiamento Ostensivo Geral foram rapidamente acionados e se deslocaram para atender a ocorrência. Segundo o relato do morador, ele estava dentro de casa quando ouviu um forte barulho. Ao verificar o que havia acontecido, percebeu que o veículo tinha colidido com sua residência. Em seguida, o carro deixou o local sem que o condutor prestasse qualquer esclarecimento ou assistência. Os policiais localizaram o veículo nas proximidades, mas o condutor não foi encontrado. A equipe orientou a vítima a procurar a justiça para buscar a devida reparação pelos danos causados. A seguir, o ciclone Fengal deixa 20 mortos no Sri Lanka e na Índia. E o Botafogo vence o Atlético Mineiro em Buenos Aires e conquista a Copa de Libertadores. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Um acidente com um ônibus espanhol na França é investigado por autoridades. Cerca de 40 colombianos estavam no veículo e há vários feridos graves. A polícia francesa investiga nesta segunda-feira um acidente com um ônibus espanhol com cerca de 40 colombianos a bordo. O veículo estava em uma estrada no departamento dos Pirineus Orientais no domingo e se chocou com uma construção. O balanço provisório das autoridades dá conta de 2 mortos, 10 feridos graves, entre eles um menino de 4 anos e 35 pessoas com lesões leves. A investigação está em curso. Foi um erro humano? Está relacionado com problemas técnicos de freios que possa ter tido o ônibus? No momento não podemos dizer. O veículo tinha saído na manhã de domingo de Barcelona rumo a El Pas de la Casa, um povoado de Andorra conhecido por lojas livres de impostos. O ônibus já retornava a Barcelona quando ocorreu o acidente. O motorista ainda não foi ouvido por autoridades devido ao delicado estado de saúde após a batida. O ciclone Fengal chegou à Índia causando as piores chuvas dos últimos 30 anos em 24 horas. Antes, o fenômeno já tinha deixado vários mortos no Sri Lanka. O ciclone Fengal atingiu com força o Sri Lanka e o sul da Índia, causando chuvas intensas. Um balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira aponta que pelo menos 20 pessoas morreram. O ciclone tocou a terra no sábado no estado de Tamil Nadu, no sudeste da Índia, e provocou as piores chuvas em 24 horas dos últimos 30 anos em Puducherry. O Sri Lanka foi atingido pelo ciclone na sexta-feira e registrou um total de 17 mortos, além de deslizamentos de terra. Na Índia, houve 3 mortos que foram eletrocutados durante a passagem do Fengal. A Agência de Gestão de Catástrofes indicou que quase 470 mil pessoas conseguiram abrigo em refúgios temporários. Algumas partes do sul da Índia permaneceram em alerta nesta segunda-feira, em meio ao risco de inundações repentinas. Os serviços meteorológicos afirmaram que as estradas estão inundadas e as escolas vão permanecer fechadas.
Os ciclones, equivalentes aos furacões que se formam no Atlântico Norte ou aos tufões que atingem a costa noroeste do Pacífico, são uma ameaça comum no Oceano Índico, mas os especialistas alertam que eles estão se tornando mais poderosos e frequentes como resultado das mudanças climáticas. Menos de uma semana após a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, as duas partes trocaram acusações nesta segunda-feira. Israel e Hezbollah se acusaram nesta segunda-feira de violar a trégua acordada após 2 meses de guerra. O presidente do parlamento libanês, Nabi Berri, aliado do movimento islamista, afirmou que Israel violou, pelo menos em 54 ocasiões, o acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no dia 27 de novembro. O político também fez um apelo ao comitê encarregado de monitorar a trégua, que inclui Estados Unidos e França, para começar urgentemente suas ações e obrigar Israel a pôr fim às suas violações e a se retirar do território libanês. O governo israelense rejeitou imediatamente as acusações. We hear claims that Israel is violating the ceasefire understandings in Lebanon. Ouvimos alegações de que Israel está violando os entendimentos de cessar-fogo no Líbano. Pelo contrário, Israel o está reforçando, em resposta às violações do Hezbollah, que exigem uma ação imediata. Por exemplo, quando terroristas armados do Hezbollah são identificados no sul do Líbano ou quando tentam mover armas. Sua presença ao sul do rio Litani é a violação mais básica dos entendimentos. Os terroristas do Hezbollah não devem estar presentes ao sul do Litani. Eles devem se mover para o norte imediatamente. They must move north immediately. Mais cedo, o movimento islamista libanês reivindicou um ataque contra uma posição militar dos israelenses, o primeiro desde a assinatura da trégua. O exército do Estado judeu relatou o disparo de 2 projéteis em uma zona disputada na fronteira com o Líbano. Autoridades israelenses, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz, prometeram responder ao ataque. Segundo o Hezbollah, esta foi a primeira resposta defensiva às violações da trégua por parte de Israel. Desde a entrada em vigor do acordo, vários bombardeios israelenses foram registrados no Líbano. O Hezbollah, até o momento, não havia anunciado nenhum disparo como resposta. O Botafogo conquistou no sábado o primeiro título da Libertadores de sua história ao vencer o Atlético Mineiro por 3-1. Torcedores comemoraram a vitória no Rio de Janeiro. Na final brasileira, em Buenos Aires, deu Botafogo. A partida teve um roteiro incomum. Antes do cronômetro completar o primeiro minuto, o botafoguense Gregory atingiu o atleticano Fausto Vera com uma solada na cabeça e foi expulso. Com um jogador a menos, o Botafogo se recompôs ainda na primeira etapa, não sofreu sustos e cresceu na partida. Luiz Henrique, o craque do Glorioso na temporada, abriu o placar aos 35 minutos. 6 minutos depois, ele sofreu um pênalti, convertido por Alex Telles. Na volta do intervalo, o Atlético Mineiro conseguiu marcar logo no início, com uma cabeçada de Eduardo Vargas, mas não chegou ao empate. No último minuto de jogo, Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores, que passou boa parte do ano lesionado, fechou o placar em 3-1 para soltar o grito de campeão do Alvinegro Carioca. O Botafogo tem a chance de fazer o ano se tornar ainda mais histórico. O clube está na liderança do Campeonato Brasileiro e pode se sagrar campeão até com uma rodada de antecedência se vencer o Internacional e o Palmeiras tropeçar contra o Cruzeiro. Milhares de torcedores do Botafogo se reuniram com a equipe do clube para celebrar um título inédito, a Copa Libertadores da América. A equipe venceu o Atlético Mineiro em Buenos Aires por 3-1 em uma final cheia de emoções que só aumentou a alegria dos torcedores. O Botafogo conseguiu vencer mesmo com um jogador a menos em campo, expulso ainda no primeiro minuto do jogo. Indescritível, não pensei que eu viveria para ver isso de novo. Maravilhoso, eu estou num estado além do que as palavras conseguem descrever. Magnífico. Nossa, arrepia, a gente se arrepia. A gente não sabe nem expressar. Dá vontade de chorar, festa ontem até de madrugada, e a gente torcendo, a rua cheia. Nós merecemos mais que tudo, nós merecemos a Libertadores. Obrigado. O último título importante do Botafogo foi o Campeonato Brasileiro de 1995. Agora a equipe também está perto de conquistar o Brasileirão, que pode vir na próxima quarta-feira, quando o time enfrenta o Internacional.
líder com 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. O alvinegro fica com o título em caso de pelo menos um empate com o Inter em Porto Alegre e uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. Caso a combinação de resultados não aconteça na quarta-feira, a decisão fica para a última rodada no domingo, quando o Botafogo joga contra o São Paulo. Parabéns ao Botafogo. Verdade, felicidade dos torcedores, né? É sim. Alice, eu quero dizer que é um prazer ter você de volta aqui. Nós dois podemos apresentar novamente o Jornal Mundial durante essa semana, né? Já que essas 2 semanas foi de folga para nós dois, né? Na semana retrasada eu e na passada você. Então é um prazer estarmos de volta novamente apresentando as notícias. E eu digo também que é um prazer estar aqui apresentando novamente. Eu estava com saudade, só essa uma semana que eu passei sem apresentar, já estava com saudade. Mas é assim, quando a gente já é acostumado com uma coisa, a gente sente saudade daquela coisa, quando a gente passa uma semana sem fazer. E é claro, agradecer também a Vitória, porque a gente não fez uma despedida como deveria, né? Com tanta coisa, a gente acabou esquecendo de fazer o agradecimento, mas obrigado, Vitória, por ter apresentado a semana passada no lugar da Alice. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.